é que ele não veja, ele não quer saber. E o fato dele não querer saber disso, por quê? Porque ele vai abrir mão de alguma coisa, ele vai abrir mão do churrasco, ele vai abrir mão da cervejada, do refrigerante, ele vai ter que comer menos. Então ele não quer isso, ele quer continuar curtindo essas coisas. Então, na balança dele, né, ele prefere então manter essa alimentação, essa cultura, né, que às vezes é cultura familiar, é do grupo, quando convive. Então ele vai fazendo de conta que não está vendo, ele faz piada com a barriguinha. Hoje nós temos metade da população, 50% da população acima do peso. De 30% a 40%, dependendo da região, já com obesidade. Nos últimos 10 anos aumentou 60% o número de obesidade. E aí, daí seja ser 50%, e junto com a obesidade também vem a parte de diabetes e pressão alta, que agora é como se fosse 5 coisas mais normal do mundo. Sim, a pessoa não quer abrir mão daqueles prazeres, daquelas situações familiares, né? E aí eles começam a desenvolver estratégias para não se deparar com aquela obesidade. Então, uma coisa que é bastante comum que a gente vê é a pessoa não ter mais o espelho de corpo inteiro, a pessoa começar a usar roupas que são mais largas, né? Todas elásticas, né? Eu já ouvi várias vezes assim, eu não me via gorda. Né? Foi chegar aqui que eu percebi o tamanho que eu estava. Então, eu acho que os produtos industrializados, eles têm uma função, claro, nesse processo de ganho de peso, muito significativo em função da concentração de açúcar, gordura e tudo mais. O acesso fácil a muito alimento pode ser unicamente um fator, né? A gente tem pacientes que eles têm uma alimentação super natural, super tranquila, só que em excesso, né? E com um teor de gordura natural lá, mas em excesso, né? O açúcar em excesso. E não é só a parte da alimentação também, mas assim, o sedentarismo, né? A parte de vamos andar de carro. E agora, aí eu vejo diferença entre as cidades mais interioranas e as cidades grandes, porque a gente acaba tendo uma vida muito dinâmica e o carro, o veículo, é tudo uma maneira da gente estar fazendo 1 milhão de coisas, né, em pouco tempo. E também o nível de estresse, que eu acho que tem um fator que contribui muito nos grandes centros. A questão de como fazer uma reeducação alimentar com os custos, o custo disso, né? Porque as pessoas que a gente atende falam, poxa, é muito difícil fazer, porque as coisas são caras. Como que é isso? Como que você acha? Olha, eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com o simples, né? Eu sei aquele paciente que eu posso passar uma castanha, eu sei aquele paciente que eu não posso passar. Trabalhar com arroz, feijão, uma carne, uma salada é básico para todo mundo. Então dá pra gente ter esse jogo de cintura. Então dá pra você fazer uma reeducação, porque às vezes é até uma desculpa. Eu não faço porque é muito caro. Porque é diet, porque eu não sei o que. Você pode, eu tenho receita, por exemplo, de iogurte, então a pessoa pode fazer, isso é mais barato, né? Usa as legumes, as frutas da época. Não precisa ter uma variedade de salada a semana inteira. Fica com a mesma semana, o mesmo tipo de fruta, o mesmo tipo de salada, outra semana muda. Eu acho que isso ajuda muito também. A gente acaba entrando dentro desse viés, né, que é o consumismo. Né? Esse consumismo, ele, quando não é do excesso, né, da comida gordurosa, cheia de açúcar, é do excesso do diet, light, do fitness, mas eu preciso consumir, né? Se eu não consumo comendo, eu consumo gastando, eu consumo aparentando alguma coisa aí que me dá um lugar, um status. Então, eu acho que tudo isso torna parte dessa dinâmica da obesidade também, né? Eu olho hoje para a obesidade, assim, a gente sabe das particularidades das pessoas, depressão, ansiedade e tal, mas essa coisa cultural como uma influência muito grande. E aí é um consumo, seja do que for, né? Mas sem reflexão, sem ver a medida exata, se aquilo é bom para mim de fato ou não, né? Cada organismo é um, então aquilo que é maravilhoso para o seu vai ser ruim para o meu. Não, é moda. Minha Nutri falou, a blogueira não sei o que, para aparecer no Jornal Nacional, então eu tenho que ter. Né? Isso é o mais difícil. Porque é o sentido, né? Que sentido tem esse consumo? Então as coisas sem sentido, você
faz, né? Aquilo te dá um prazer momentâneo ali da satisfação do seu objetivo, mas em seguida, cadê? Depara com vazio. Sim. E o que eu faço com isso? Aí vou consumir mais. Então a gente vê até nos pós-bariátricos muitas vezes que a pessoa está magra, mas ela começa a consumir outras coisas em excesso. E isso mostra claramente o quanto que essa nossa sociedade de consumo influencia, né, nessa superficialidade e que também pode ser um fator significativo no ganho de peso, né? E se a gente for pensar que a obesidade é uma doença crônica e complexa, porque tem vários fatores, então tem esse cultural que você falou, tem os hábitos alimentares, os produtos industrializados, o sedentarismo. Então assim, se a gente for pensar em todos esses fatores, o quanto que é difícil tratar a obesidade, né? O quanto exige isso que a gente está fazendo. Exige a gente acolher o paciente, né? Porque muita gente não gosta. Quantas pessoas a gente conhece que não gosta de tratar, né, os obesos? Você fala do ponto de vista profissional. É um profissional que não quer tratar porque pessoa obesa. Não gosta. Porque eles um pouco mais indisciplinados, né? Tem que trabalhar muito a parte do paladar. Não gosta por exemplo, de nenhum tipo de fruta. Então isso é muito difícil neles. Tem que uma paciente mais resistente às mudanças. Ana, a maioria que eu atendo, a maioria, né? É um ou outro que você olha e fala assim, bom, o que está errado aqui é a quantidade, porque a qualidade está legal. Sim. Mas a maioria não, é aquela qualidade. Né? Então isso, eu conheço alguns profissionais que não gostam de conversar, de tratar os obesos por conta disso, porque dá trabalho. Sim. Dá trabalho, você fala assim, vamos começar aqui, vamos lá no paladar, vamos a fundo nisso. E você está pensando assim, uma coisa é dar o trabalho com aquela pessoa e tem que pensar que essa pessoa está inserida numa cultura que vai toda hora puxar ela, né? Para ela ir manter o tanto que a padrão. gente fala que a sociedade é obesogênica, né? Quer dizer, é uma sociedade que produz obesidade. Eu acho que não é à toa que isso foi criado, que é o Dia Nacional da Prevenção à Obesidade. Aumentou a obesidade em 60%, né? Então acho que isso foi um dos fatores que contribuíram para se criar uma data para estar prevenindo essa obesidade, ou tentar combater ela de alguma forma, né? Porque junto com ela, não é só o ganho de peso, o ganho de gordura, vem doença respiratória, vem doença cardiovascular, vem diabetes, pressão alta, são coisas que se não forem tratadas vão matar. Então, o que eu me pergunto, que é uma questão que fica para mim, é por que está chegando aí, né? Será como que a gente está prevenindo? Como chegar nas pessoas com a prevenção? Porque a gente vê que não é falta de informação, mas talvez como que essa informação está tocando e está chegando e está despertando as pessoas. Que as pessoas tenham consciência de que a obesidade, como eu já falei, ela traz outras doenças, né? Então não esperar a obesidade chegar, trazer essas doenças e você tem que viver tomando remédios para poder ter o controle dessas doenças, né? Você pode evitar isso, né, se você conseguir sair um pouquinho do sedentarismo. Então, nem que seja para dar uma volta na rua, 5 minutos a pé, colocar a escola para funcionar. A alimentação não precisa ser uma alimentação mirabolante, que você tem que ficar horas na cozinha preparando. Então, preparar um arroz, um feijão, uma carne, uma salada já está mais que o suficiente, né? Parar de desembalar, né, os alimentos e começar a produzir mais as suas próprias refeições. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, mas hoje a gente pode fazer tipo um arroz, um feijão e congelar, depois tirar da geladeira e só esquentar na panela. Então, refletir um pouquinho sobre o que você está comendo, o que você está fazendo no seu dia a dia para se evitar essa obesidade e evitar as doenças também. A prevenção da obesidade passa também por uma reflexão profunda sobre quem a gente é, o que a gente quer, como a gente quer conduzir nossa vida, onde eu espero estar, né, no meu futuro. Porque eu não acredito na obesidade como algo isolado. Eu acho que é algo que é social, que é psicológico, sim, em função da nossa cultura e a maneira como a gente lida com os nossos sentimentos, como a gente vive em alto estresse, né?
Então, prevenir é realmente buscar uma qualidade de vida, mas não é uma qualidade de vida também enlatada. É uma qualidade de vida no sentido do que me faz bem, né? Do que atende às minhas demandas mais íntimas. E buscar enxergar isso e buscar a satisfação disso. Onde aí o consumo de um monte de coisas que são fúteis ou que não atendem, elas vão poder ser deixadas com maior facilidade. Entre elas, algumas coisas de comer também. Eu vou poder abrir mão disso sem sofrimento, porque eu estou me satisfazendo com outras coisas. Então, acho que pensando em prevenção, refletir, reflexão realmente profunda, buscar olhar para si é um caminho primordial.